Oriauxa, Oriau, Oriauxa, Oriau, Oriauxa, Oriau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai amado, Papai, não gratidão. temos palavras para te agradecer, papai. Ser tão cuidadoso. É verdade, conosco. papai. Gratidão. Gratidão por tudo. Pedimos que nos abençoe nesta noite. Fala mais um pouquinho, porque a tua palavra é o nosso consolo. Gratidão, papai, por ser tão amoroso para conosco. Gratidão. Gratidão, papai. Abençoa cada irmãozinho, irmãzinha, cada criança. Ó, papai, somos teus filhos. Somos teus servos. Filhos da tua serva Filadélfia. Gratidão, papai. E assim Seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. assim seja. Gratidão, né? Como eu falei com os irmãos, agora nós estamos sendo refinados, né? Refinados. Ainda se tornando ainda mais puro do que ontem. A cada dia somos transformados de glória em glória. Essa é a vontade de Yahweh. Mas para ser transformado de glória em glória, precisa haver o quê? Precisa haver uma entrega pessoal. Essa entrega pessoal, ela mede o quanto Yahweh é importante para nós. Como que nós consideramos Yahweh? À medida que nós nos entregamos a Ele, mostra o nosso amor e a nossa entrega. Ela é fruto desse amor. Então, quando eu falo assim com os irmãos, olha, tá vindo lá de longe, né? Os irmãos estão vindo de longe. Tá vindo de longe. Agora fica quietinhos, todos aqui, senão me desconcentra. Senta, toma o seu lugar. Vamos agora parar de andar. Então, quando hoje nós estamos nessa condição, é a condição que todos da antiga aliança e da nova aliança foram medidos. Eles foram medidos, tá entendendo? Foram medidos na entrega deles. Assim como aconteceu com Abraão. Abraão larga tudo que você tem para trás. E vai para o deserto. E eu vou mostrar onde que eu tenho preparado para você. A mesma coisa com Ló. Ló e a família de Ló. Olha, sai daí, ó. Sai de Sodoma e sai rápido. Não dá tempo de você carregar nada. Pega a roupa do corpo, o que você precisa aí para hoje e sai rápido. Não fica enrolando, não.
Porque tem irmãos que ficam enrolando, né? Isso é um perigo. Por quê? Porque logo vai desanimando. Ah, eu vou lá só para buscar tal coisa, ou resolver tal coisa, aí passa 1 mês, 2, 3 e vai assim por diante, né? Então, é importante você entender que o sair, você tem que sair mesmo. Entendeu? A família é convidada para vir junto. Se a família quer ou não quer, depende deles. Mas você foi chamado. Se a sua esposa é obediente ao Criador, ela vai vir com você. Se os seus filhos são obedientes ao Criador, eles vão vir com você. Tá entendendo? Mas se eles não são obedientes e quer ficar, você não pode ficar com eles. Nós estamos falando de 1260 dias, paz de Alcha. A gente falou de 1260 dias. Aí o irmão Denner postou lá que ele estava assistindo o Jornal Nacional e apareceu na tela da televisão dele 1260 dias dentro de um quadrado preto. No horário do Jornal Nacional, 1260 dias. Ele e a esposa dele, vendo o jornal, apareceu isso. E ele pôs até no grupo. E ele e a esposa ficaram maravilhados. Entendeu? Podia ser qualquer número, mas 1260 dias. E ele até postou isso ontem. Então esses sinais, irmãos, eles estão sendo manifestos. Para quê? Para fortalecer a fé do povo. O povo está sendo fortalecido para que ele continue perseverante até o fim. Muita palavra esclarecedora, né? Ontem nós estávamos ali na live, né, do irmão Anderson, e ali o irmão André pegou e falou, Purial ali, ele pegou e falou, olha, conforme Moisés, Macha é aquele profeta que foi libertador do povo do Egito. Foi libertador do povo do Egito. E ali nós vemos que a palavra fala que Iau ia levantar outro profeta semelhante a Macha. Semelhante a Macha. Nós vamos abrir essa passagem, tá? Os irmãos vão abrir comigo. Aonde está? Deuteronômio 18. As denominações achavam que era papai. Papai, né? Deuteronômio 18, 17. Qual que é a página, irmã? 281. 281. Olha só. 281. 18, 18. Diz assim, ó. Olha aqui, irmãos. 18, 18. Olha aqui. Olha só. Vamos começar aqui do versículo 15. 18, 15 diz assim: Iau, teu Iau, suscitará um profeta como eu no meio de ti. Olha aqui. Iau, teu Iau, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos.
Vamos lá de novo? Aqui, ó. Vamos ver, começar pelo 13. 13. Tu serás íntegro para com Iau teu Iau. Tu serás íntegro para com Iau teu Iau. Eis que as nações que vais conquistar ouvem oráculos e adivinhos. Quanto a ti, isso não te é permitido. Isso não te é permitido por Iau teu Iau. Iau teu Iau suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. É o que tinhas pedido a Iau teu Iau no Horebe, no dia da assembleia. Não vou continuar ouvindo a voz de Iau, meu Iau, nem vendo este grande fogo, para não morrer. Iau disse: eles falaram bem. Eles falaram bem. Vou suscitar para eles um profeta, como tu, do meio dos seus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que este profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar contas com ele, com esse. Todavia, se o profeta tiver ousadia de falar em meu nome uma palavra que eu não tiver ordenado, se ele falar em nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Talvez perguntes em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra de Iau? Se o profeta fala em nome de Iau, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se então de uma palavra que Iau não disse. Tal profeta falou com presunção. Não temais. Então, aqui nós já vimos aqui, ó, dois personagens. Um profeta que fala por Iau e um profeta que não fala por Iau. E ele está falando assim, ó: estou enviando um profeta semelhante a você, macho. E quando ele fala, quando estava lá no Horebe, o que o povo pediu lá? O que o povo pediu quando estava lá no Horebe? É que está falando aqui, ó, a respeito de estar falando, O que o povo pediu lá no Horebe, irmão Edgar? Falasse com ele. Hã? E ao falasse com ele. Falasse o quê? Ó, versículo 17. Iau me disse: eles falaram bem. Eles falaram bem. Falaram o quê? Vou suscitar. Não, eles, o povo. O povo falou bem. Iau falou: ó, eles falaram bem. E eu vou suscitar um profeta semelhante a ti. O que eles falaram bem que Iau aprovou? Eles pediram o quê? Eles pediram um profeta. Não, irmão. Quando eles estavam no Horebe, Iau queria falar com todos eles. Iau falou assim: ajunta a congregação e leva lá no Horebe. Eu vou falar com o povo. Quando eles chegaram no monte, o monte começou a a pegar fogo. E eles começaram a ouvir trombetas. E quando Iau falou, eles tiveram tanto pavor, que eles falaram assim: não quero ouvir Iau falar. Que Iau fale com Macha e Macha fale conosco, mas nós não suportamos ouvir a voz de Iau.
Aqui que está falando, eles falaram bem. Eu vou suscitar um profeta que vai ser a minha boca. Eu não vou falar mais com esse povo diretamente. Eu vou falar com esse povo através do intermediário. Através de alguém que vai falar por mim. Aí que ele fala, aí eu vou suscitar um profeta semelhante a ti, macho. No final dos tempos, ele vai ser a minha boca. Ele vai falar aquilo que eu designar. Entendeu? Por isso é o link. Esse profeta nas denominações é referido como Papai Yahusha. E é Papai Yahusha. Só que você sabe que na vinda de Papai Yahusha, ele veio no lugar do seu filho. Por isso que o seu filho estava designado para morrer. É representação de Isaac. Estava designado. Isaac estava designado para morrer. Só que Yahweh, na última hora, mudou. Pôs um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Entendeu? Hoje nós entendemos que a vinda de papai, quando ele veio, ele trocou de lugar. Cadê a irmã Diene? A irmã Diene, tadinha, ela apavorou no dia. Ela ficou igual o povo no Horebe. Apavorada. Quando eu falei que ali, a representação de Isaac, foi provido um outro cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Só que aquele cordeiro que veio, ele veio e foi dado a ele o nome do seu filho, Yahusha. Mas qual que é o nome dele? Yahweh. Ele é o próprio Yahweh. Por isso que Shaul Paulo fala assim, se eles soubessem quem é que veio, não teriam emadeirado o Rei da Glória. O Rei da Glória. Vamos abrir essa passagem? Se ele soubesse quem veio não foi o herdeiro, quem veio foi o próprio Criador. Entendeu? Por isso aquele momento que se trocou os papéis. Porque quem ia ser morto? Era Isaac, era Micael. Mas veio o seu pai no seu lugar. Quanto? 1 Coríntios 2:8. 1995. Página 1995. 1 Coríntios 2:8. Presta atenção, irmãos. Você tem que entender a mensagem de Filadélfia para ser totalmente libertado do ensino babilônico. 1 Coríntios 2:8. Aqui, ó, vamos começar 2:6. 1 Coríntios 2:6. Página 1995. 1995. 1 Coríntios 2:6. Diz assim, ó. Eu quero só mostrar aqui, começar aqui no versículo 3, Shaul Paulo está falando, ó. Shaul Paulo está falando, ele diz assim, ó. Estive entre vós cheio de fraqueza, receio e tremor. Minha palavra e minha pregação nada tinha de persuasiva linguagem de sabedoria humana, mas era uma demonstração do Espírito, em letra maiúscula, do Espírito e poder, a fim de que a vossa fé não se baseie na sabedoria de homens, mas no poder de Yahweh. No entanto,
é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, votados à destruição. Votados está falando destinados. Ensinamos a sabedoria de Iau, oculta, que Iau, antes dos séculos, de antemão destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se tivessem conhecido, não teriam emadeirado o mestre da glória. Aqui, vamos pegar numa outra tradução. Como é que está na King James? Qual que é o versículo? 1 Coríntios 2, 8. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam emadeirado o mestre da glória. O mestre da glória. Aqui, ó, vamos pegar em outras traduções. Vamos achar. Eu tenho várias traduções no celular. A gente já sabe que o mestre, antes de transferir a herança, era papai. Papai era o mestre. Depois, quando o papai transferiu a herança, o herdeiro se tornou o mestre, no lugar de seu pai. Tá? Aqui é uma comparação de várias traduções. Então vamos lá. Aqui ele fala, é de sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Aqui está normal. Normal. O que acontece? Quando eles traduziram, eles traduziram da palavra que refere Lord. Entendeu? Quando eles traduziram Lord, o Lord, ele entra na condição, aqui na tradução, como Senhor. Só que, quando a gente usa Lord no inglês, o que significa Lord no inglês? Senhor. Não. Ah, tá falando de título? É. Ah, então você não tá falando de tradução, não. O Lorde é um título da família real. Ele é um título da família real. Tá? Quando fala assim, você traduzindo como Senhor, a gente sabe que é uma tradução errada, católica, para referir Baal, né? Mas quando você usa o termo Lorde, ele fala alguém que é nobre. Aqui, ó. Título dado na Inglaterra aos nobres. Tá? Aos nobres. Tá? Ao nobre. Era isso que eu queria. Nobre. Aí quando fala, a gente já pegou. Pode falar. Quando a gente fala sobre aquele que trocou de lugar, o irmão Shaul, ele citou essa passagem que o irmão Ronaldo lembrou. Por quê? Porque Apocalipse 11 fala assim, ó, as duas testemunhas, elas morrerão na praça da grande cidade, onde o mestre delas foi emadeirado. O Lorde delas foi
E madeirado. O lorde delas foi madeirado. A gente traduziu mestre, melhor. Mestre delas foi madeirado. Tá? Quando fala lorde, fala um homem de nobre origem. Homem de nobre origem. Esse é o maior segredo do nosso tempo. É o maior segredo, entender que papai, Criador, ele pisou nessa terra, sendo que no céu ninguém podia vê-lo. Se no céu ninguém podia vê-lo, exceto o sumo sacerdote, uma vez ou outra, a não ser os filhos originais, que depois de um tempo perderam o contato quando eles começaram a andar com Lúcifer. Quando a gente fala do reino do norte e o reino do sul, os irmãos trazendo ali o ruminar, o gabarito, veja bem, o reino do norte não é o reino dos querubins. O querubim não tinha reino. O querubim, ele era trono. Ele não tinha reino. O reino era para os filhos de Papai Yahshua. Foi os filhos de Papai Yahshua que seguiram Lúcifer. Está entendendo? E aí é a representação da casa de Israel, que foi dividida, sendo que 10 seguiram quem? Seguiram quem? Quem? Jeroboão. Jeroboão representa quem? Abadom. E 2 casas ficaram no Reino do Sul. Quais são as 2 casas que ficaram no Reino do Sul? Ialda e Benjamim. Representando quem? Representando o 6º e o 7º. O 7º e o 6º. O 6º é o caçulinha, representado por Benjamim, junto com seu pai. Entenderam? Junto com seu pai. E os outros seguiram quem? Abadom. E foi para fazer um outro reino. Entendeu? Foram fazer um outro reino no céu. O reino de direito fica em Al-Shalom, representado ali pela tribo de Benjamim e Alda. E um outro que foi para o norte. Foi para o norte. Foi para o norte. Vamos abrir em Isaías. Isaías 14. Página 1276. Isaías 14, versículo 13. Isaías 14, versículo 13. Vamos começar do versículo 12. Isaías 14, 12. Fala assim, ó. Como caíste do céu, ó estrela d'alva, filha da aurora. Como fosse atirado à terra, vencedor das nações. E, no entanto, dizia no teu coração, subirei até o céu, acima das estrelas de Al, colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte.
nos confins do norte. Entendeu? Por quê? Porque os confins do norte, Abaddon, ele estabeleceu lá quando ele foi rebelde. Só que ele falou assim, agora eu vou lá e tomo de Abaddon. Por quê? Porque Abaddon, ele vacilou tremendamente. E quando Iau lança ele no abismo, ali ficou vazio. E ele foi e tomou posse para ele do reino do norte. Tomou posse para ele do reino do norte. Mas ele, inicialmente, não foi ele que causou. Ele falou nos ouvidos, mas quem que fez a rebelião foi Abaddon, representação de Jeroboão. Entenderam? Aí, eles perderam o contato com o pai deles. Já não podia se apresentar mais diante do pai. E quem que podia só se apresentar diante do pai? Micael. Isso mesmo. Micael. Mas ele se apresentava de tempos em tempos. Não era contínuo. Essa é a representação na terra do sumo sacerdote, que ele podia se apresentar uma vez por ano. Mostrando que se ele, que é o sumo sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, quanto mais os anjos. Não via de jeito nenhum. Então, o segredo é, aquele que era até escondido dos anjos, ele veio à terra e se fez presente, visível. Ele é a imagem de algo invisível. Entendeu? Ele é a imagem de algo invisível. E a imagem de algo invisível se manifestou para os homens. Aí, você viu aqui Isaías, que ele foi e falou assim, ó, eu subirei e vou lá para os confins do norte. Os confins do norte. Aí a gente vai aqui, ó, em 1 Coríntios 2, né? Ele fala assim, ó, pois se tivessem conhecido, não teriam emadeirado o mestre da glória. O mestre da glória. O mestre da glória. Aí faz um link com o quê? Os dois que andaram com quem? Em Emaús. Andaram com o Espírito que tomou posse do corpo do seu pai. Vamos abrir lá? Lucas. Página 1833. Lucas 24. Lucas 24, 25. Lucas 24, 25. Lucas 24, 25. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Machia sofresse tudo isso e entrasse em sua glória. Entrasse em sua glória. Entrasse em sua glória. Se ele soubesse quem tinha vindo, não teria emadeirado o mestre da glória.
o mestre da glória. E a gente sabe muito bem, quando ele entrou na sua glória. Aonde ele entrou na sua glória? É quando ele desceu e foi pregar para os espíritos em prisão? Não. É quando ele voltou para a luz inacessível. Ele voltou para a luz inacessível. Isso está onde? 1 Timóteo. Página 2074. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Ó. 6:14. Diz assim: guarda o mandamento imaculado, irrepreensível, até a aparição do nosso mestre Yahshua Mashiach. Até a aparição do mestre Yahshua Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, Rei dos reis e mestre dos mestres, o único que possui imortalidade e que habita na luz inacessível. Essa luz inacessível é a sua glória. Por quê? Porque a glória de Yahweh é tão grande que é uma luz que cega quem vê. É a glória de Yahweh, é a sua luz. Ele habita na luz. Ele habita na sua glória. Estão entendendo? A luz é a sua glória. A sua luz é a sua glória. Então, se eles soubessem quem é que visitou eles, os príncipes desse mundo, os reis da terra, não teriam emadeirado o mestre da glória. O mestre da glória é aquele que habita na luz inacessível, e a luz inacessível é a sua glória. Tremendo. Então, quando ele usa esse termo, ó, o bendito e único soberano, Rei dos reis, Mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade. Quando ele transfere para o seu filho o corpo, quando ele transfere para o seu filho o corpo, o seu filho se torna o quê, irmão André? Se torna rei. Se torna rei, com certeza. Mas ele se torna aquilo que a gente fala de Gênesis, na criação do 6º dia. O quê? A imagem de Yahweh. Isso, ele era a semelhança. Agora, com essa herança, ele se torna a imagem de Yahweh. A imagem visível. Entendeu? Ele se tornou com a herança a imagem, o quê? Visível. Porque Yahweh, ele habita na luz inacessível, que homem nenhum viu e nem pode ver. E é por isso que precisa de alguém que seja visível para expressar que Yahweh existe. Está entendendo? Porque se ninguém viu, fala assim, como pode ele existir? Precisa daquele que habitava a luz inacessível, desceu da luz inacessível, papai, que ali ele pôs ordem nas coisas e criou toda a existência, e eles entendiam que ele é Yahweh. Os seres do céu sabiam que existia um ser superior, mas eles não
viam. Eles não viam. Mas eles estavam habitando um lugar superior. Mas eles não viam ele. Mas eles sabiam que ele estava lá dentro. É a representação do templo celestial. Eles sabiam que existia uma arca dentro do templo, mas eles não tinham acesso a ela. E aí eu já expliquei, os sacerdotes é a representação do quê? Da orelha. Os sacerdotes é a representação da orelha. Lembra daquele estudo que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote? Mas que é a representação de nós que ouvíamos a oração do povo e nós entregávamos a oração a Yahweh, mas nós entregávamos a oração a Yahweh, mas existia um mediador. Um mediador. É o que nós começamos a reunião. Olha, nós não queremos que Yahweh fale conosco. Aí Yahweh fala, eles falaram bem. Eu vou colocar um mediador para ser o mediador entre as partes. O povo celestial sabia que Yahweh estava no lugar mais profundo, mas que não podia ser falado direto com eles. Por isso havia um mediador, um que apresentava diante de Yahweh e também trazia de Yahweh as suas ordens. Está entendendo? As suas ordens. E é o livro de Apocalipse. Vamos lá? Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1. Olha só. Apocalipse 1:1. Revelação de Yahshua Mashiach. Aqui, ó. Revelação do Espírito de Yahshua Mashiach. Que Yahweh lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos. Para que mostrasse aos seus servos. Yahweh, a arca. Yahweh, a arca. Yahshua Mashiach, o sumo sacerdote. O mediador. O mediador. Que foi chamado para dentro. Yahweh fala, você vai revelar aos meus servos tudo isso que vai acontecer, porque assim eu determinei. Aí ele sai e anuncia as coisas, enviando o seu anjo. Que anjo é esse? A gente tem que entender isso. Aqui é antes ou depois da herança? Hã? Por que antes? Porque eu, Yahweh, te chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te modelei. Veja bem, aqui em Apocalipse é revelação de Yahweh, que revelou para Yahshua e enviou seu anjo na presença de Yaohana. Yaohana já era velhinho. Yaohana já era? Velhinho. Então é depois do herdeiro já ter virado rei. Mas ele virou rei. Mas ele precisava o que, irmão? Ele virou rei. Mas ele precisava acontecer o que dele, com ele? Para que ele tivesse que vir à terra. Ele veio à terra fazer o que, irmão? Para voltar.
que significa isso? Buscar seus filhos. Não, investir na realeza. O que é que ele precisava investir na realeza para voltar? Virar ancião, né? Cumprisse uma missão. Para ele ser o quê? Ancião. Não. Para ele ser confirmado rei. Para ele ser confirmado rei. Para ele ser confirmado rei. Vamos lá a palavra. Quando Saul ia ser confirmado rei. Ele já estava exercendo como rei. E Iau ia confirmar ele naquele dia. Para ele ser o rei para sempre. Se aprovado. Vamos ver. Tem que ser aprovado. 1 Samuel, Página 447. 447. Treze. 13. 1 Samuel 13. 406, irmãos. Presta atenção. 406. Olha aqui. Vamos começar aqui, ó. Ó, versículo 10. Ora, vamos começar um pouquinho antes, só para você entender o contexto. Versículo 8. Saul estava ainda em Gilgal, e o povo veio à sua procura tremendo. 7 dias ele esperou o encontro fixado por Samial. Mas Samial não veio a Gilgal. E o povo, abandonando Saul, debandou. Então Saul disse: trazei-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E ofereceu o holocausto. Ora, acabava ele de oferecer o holocausto quando Samial chegou e Saul saiu ao seu encontro para saudá-lo. Samial disse: que fizeste? Presta atenção. Que fizeste? E Saul respondeu: eu vi que o povo me abandonava e debandava. E doutra parte para tu, parte que tu não chegavas para o encontro fixado, e os filisteus estavam concentrados em Macmas. Eu refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu não terei ainda aplacado a face de Iau. Assim, forçado, ofereci o holocausto. Samuel disse a Saul: agiste como? Insensato. Agiste como? Insensato. Agiste como? Insensato. Qual que é o oposto de insensato? Insensato. Não, aí não, né, irmão? Qual que é o oposto de insensato, irmã Márcia? Qual que é o oposto de insensato? Não. Hã? Sábio. O oposto de insensato é sábio. O oposto de insensato é sábio. Então vamos lá. Agiste como? Insensato. Onde nós estamos? 13. Samial disse a Saul: agiste como insensato. Tu não guardaste o mandamento que Iau, teu Iau, te prescrevera. Se lhes tivesses obedecido, se tivesse obedecido, Iau teria
firmado. Aqui, ó, fala firmado, mas a palavra é confirmado. A palavra é confirmado. Como é que está aí na Bíblia? Determinado. A palavra é confirmado. Por quê? Vou te mostrar por que é confirmado. Aqui, ó. Presta atenção. Se tivesse guardado o mandamento de Yahweh, teu Yahweh te prescrevera, se lhe tivesse obedecido, Yahweh teria confirmado o teu reino para sempre. Ó, confirmado o teu reino para sempre em Israel. Irmã Marli, que soninho é esse? Tá com o olho fechado ou tá meditando? Então vamos lá. Olha aqui. Irmão Ronaldo, quando ele fala, Yahweh teria confirmado o teu reino para sempre, ele está falando de coisas celestiais. Porque as coisas celestiais que você pode dizer para sempre. Está entendendo? Ou seja, ele estava falando com Saul, mas estava representando e apontando lá para cima. Apontando para quem? Hã? Quem, irmã? Peraí, deixa eu ver o que a irmã falou aqui. O que você falou, minha irmã? Apontando para Lúcifer. Não, minha irmã. Eu já falei que Lúcifer não é nada. Estava apontando para o filho primogênito de papai, Abaddon. Estava apontando para Abaddon. Eu que falei, Jeroboão, representação de Abaddon. Pegou a maioria das tribos e levou para ele. Quando pegou e viu que as tribos estavam debandando, quis fazer holocausto para Yahweh. O holocausto só podia ser feito, eu já falei, havia 2 ungidos. Trouxe esse ensino. Um é ungido para ser sumo sacerdote, o outro é ungido para ser rei. Esse que ia ser rei, ele quis fazer um holocausto, quer dizer, ele foi fazer uma coisa que ele não foi ungido para isso. E viu que esse não servia, porque não seguia a prescrição. E usa esse termo, prescrição é igual o médico, né? O médico faz a prescrição. Aí, ele pegou e falou assim, olha, você ia ser confirmado para sempre. Papai, aqui na Almeida tá falando confirmado. Aí tá falando confirmado, né? Almeida. É essa palavra. Ia ser confirmado. Confirmado. E é por isso que em 1 Timóteo 3, vamos abrir lá. Vocês têm que prestar atenção no que eu digo. Por isso toda hora eu falo, presta atenção. Vocês não prestam. Se tivesse prestado atenção, tinha respondido correto. Vamos lá. 2071. (2071), né, irmã? Diz assim, ó. 1 Timóteo 3:8. 1 Timóteo 3:8. Os servos, irmã Marli, fala comigo, os servos. Isso, com essa vozinha de novo. Os servos. Aí eu trouxe lá no começo da reunião. O servo é a mesma coisa de escravo. Tá? O servo escravo é a mesma coisa. O servo escravo, até receber a herança, não difere nada do escravo. Por quê? Ele é herdeiro, mas até ele receber herança, nada difere do escravo. Ok? Ali também, você vê que o rei Saul estava exercendo o papel de quê?
De rei. Mas ele era rei? Não, ele precisava ser confirmado por Ial. Porque se ele fosse confirmado com Urial, ninguém ia tomar dele. Então ele estava ali numa condição de administrador. Entendeu? Porque se você for fiel na administração do alheio, se você for fiel, aí você vai receber o que é vosso. Mas se você for infiel na administração do alheio, quem vos dará aquilo que é vosso? Tá? Então vamos lá. Vou ler aqui para os irmãos, presta atenção. 1 Timóteo 3:8. Os diáconos, igualmente. É os diáconos? Não. É o quê? É os servos. Os servos, igualmente, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, nem sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o segredo da fé, com consciência limpa. Também estes sejam primeiramente experimentados. Também estes sejam primeiramente experimentados. E em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de servos. É o link lá, ó. Primeiro ele foi experimentado como rei. Mas como foi? Qual que é o oposto de sábio? Mas como ele foi insensato, ele não foi irrepreensível, foi reprovado, e com isso ele perdeu a condição, porque Ial ia confirmá-lo para sempre no trono. Entendeu? Viu aqui? Então todos que estão aqui embaixo estão sendo experimentados. Inclusive o mensageiro da era. O mensageiro da era está sendo experimentado no que, irmã Marinalva? Está sendo experimentado, olha só, está sendo experimentado na realeza. Se for irrepreensível, será confirmado para sempre. Agora não é só o mensageiro. Aqui você viu também o que? Os anciãos, os servos estão sendo experimentados. Se forem irrepreensíveis, serão confirmados para sempre. Então, quando nós vimos ali o herdeiro, quando a morte do seu pai, ele por um pouco de tempo, a gente achava que ele estava na condição de administrador. Não, ele estava na condição de rei. Quem estava na condição de administrador era Micael, não, era Gabriel. E quem? Lúcifer. Ele já estava na condição de rei, mas ele estava em definitivo? Não, precisou ser experimentado para ver se ele fosse encontrado fiel, ser confirmado. Entenderam? Viu a necessidade de ser experimentado? É uma luta, por isso que a sexta haste, ele é o temor. Por que que ele é o temor? Porque ele não quer fazer nada de errado.
Por isso que ele é referido como o temor de Yahweh. O temor é que nos afasta do pecado. Porque ele teme Yahweh. E por você ter temente a Yahweh, você não faz a coisa errada. Você para, medita e fala, isso aqui não vale a pena. Isso aqui não vale a pena eu fazer porque eu temo a Yahweh. Eu não quero perder o quê? O meu direito. Porque a palavra fala que Saul, ele não seguiu a prescrição. Ele não seguiu a prescrição de Yahweh. Aí nós vamos lá naquela palavra que fala sobre aquele que corre no estádio deve correr segundo as regras. Vamos lá abrir. Correr segundo as regras. Hã? Não. Segundo Timóteo. 2076. Olha aqui. Já tinha um moço que com um coração maligno entrando ali no nosso WhatsApp de estudo para pegar os endereços dos irmãos. Então ele não estava ali para ouvir a mensagem de Yahweh. Ele estava ali para pegar os endereços do WhatsApp daqueles que estão no grupo. Para poder mandar, falar lá, não, aqui ó, o site do Ensinos de... como é que chama? Atalaia de Yahweh. Mandou até para mim. Mas levou com força. Por quê? Porque eu falei com ele, olha, eu vi o irmão Mauro lá da África, que ele tentando, o irmão Mauro muito bondoso, tentando argumentar com eles, mas não é para argumentar com eles. Porque eles já estão, o quê? Destinados. Aquele que está destinado à prisão, vai para a prisão. Aquele que estiver destinado à espada, pela espada morrerá. Já está destinado. Destinado significa predestinado. Então, aí eu já falei, ó, você está entrando aqui com o coração maligno, né? Para pegar os irmãos, para tentar desviar os irmãos da fé, mas eu quero dizer para você que você já comprou uma briga com Yahweh. Você já comprou a briga com Yahweh. E agora, como você está sendo um perseguidor, você vai se tornar um perseguido por Emanuel. E para você se tornar os 144 mil, você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Só que você e o mensageiro de Sardes vão acordar na tribulação. Vai ser lá que vocês vão acordar. E aí vocês vão, da condição de perseguidores que vocês estão fazendo, vocês vão ser perseguidos. E aí, a exemplo de Shaul Paulo. Por quê? Não existe nada novo debaixo do sol. Tudo é uma repetição. E isso vai acontecer com vocês. É isso que eu lhe ouviu. E Yahweh falou. Entenderam? Então, quem se levantar contra essa obra, está comprando briga com o próprio Yahweh vivo. Está entendendo? Está achando, é igual aqueles esquiauítas da antiga aliança, está achando. Está achando igual esses ali, ó, os filhos de papai, seguindo Abaddon. E olha, estava seguindo Abaddon. Guerreando contra quem, irmão André? Contra Yahweh, né? Não, estava guerreando contra os filisteus.
E os filisteus são representação de quem? Irmã Delminha. Irmã Delminha. Isso é básico, meu irmão. Eu tenho certeza que o irmão Wilson sabe. Os querubins. Os filisteus é a representação dos querubins. Então, quando nós vemos ali Abaddon, ele está guerreando contra quem? Os querubins. Por que ele está guerreando contra os querubins? Irmão André. Por que eles estão guerreando contra os querubins ali? Abaddon está guerreando contra os querubins. Por causa do reino, né? Tipo assim, ele queria tomar o reino para ele. E os querubins eram o inimigo dele, vamos dizer assim. Vamos abrir lá Isaías 14. Página 1276. Isaías 14. 1276. 1276. Irmãos, quando eu perguntar, eu vou perguntar segundo nós lemos. Não vou te perguntar nada difícil. Eu vou perguntar para você do que nós estamos lendo. 1276. 1276. Presta atenção. 1276. Nós já estamos acabando, tá, irmãos? Essa é a última passagem. 1276. Olha aqui. Diz assim, ó. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela d'alva. Quem é esse aqui, Mancate? Como caíste do céu, ó estrela d'alva. É. Quem que é esse aqui, irmã? É Lúcifer, né? É Lúcifer. Filho da aurora. Como foste atirado à terra, vencedor das nações. E no entanto, dizia no teu coração, subirei até o céu, acima das estrelas de Al, colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Ou seja, tomou o reino de quem, irmão André? O reino do filho, né? Não, irmão, não é assim. Conversa direito. Tomou o reino de Abaddon. Tomou o reino. O Abaddon não é representado ali aquele que dividiu o reino. Dividiu o reino fixando no norte o reino dele. Ficou o reino do sul de Ialda com Benjamim. O reino do norte estava lá. Ele subiu e tomou o reino do norte para ele. Aí a representação do rei Saul, desesperado, porque os filisteus estavam ali ganhando espaço sobre eles. Pode bater. Entenderam? Entenderam? Então, o rei Saul, desesperado, representando o quê? Abaddon. Porque estava sendo entrincheirado, cercado pelos querubins, que estavam vindo para tomar dele o reino do norte. Entenderam? E aí, ele, ao invés de obedecer às prescrições, ele quis forçar um socorro de Ial, fazendo para Ial um sacrifício. Mas ele não estava apto, qualificado e ungido para isso. Entendeu? O que ele tinha que ter feito, irmão Helder? O que ali Samial já tinha falado com ele? Fica aqui esperando, né?
O que é que ele precisava? O que é a representação de Samial? A recitação de Samial, ali é de Yauxa Micael, né? Yauxa Micael. Yauxa Micael. Qual que era ali o que ele tinha que ter feito? Tinha que estar guardado o sumo sacerdote para fazer o sacrifício. Exatamente. Ele tinha que ter esperado Yauxa Micael para Yauxa Micael fazer o sacrifício. Porque era ele que estava ungido para isso. Entendeu? Viu que o próprio irmão estava do lado dele contra a nação dos querubins. Entenderam? Mas, no entanto, não fez, se precipitou por causa do orgulho. Pode falar, irmão. Não perseverou. Na realidade, a palavra não é perseverar, né? Na realidade é obedecer. Que tinha prescrição. Por quê? O perseverar é perseverar na obediência. Você vê que antes disso ele já tinha desobedecido várias vezes. Já tinha desobedecido várias vezes. Não é perseverar. Ele, na realidade, perseverou na injustiça, fazendo coisa errada. Porque antes dali você já viu que ele já tinha feito várias vezes e já tinha sido chamado a atenção para Samial. Então, ele tinha que ter feito tudo conforme a prescrição. O que é a prescrição? Ordenança. Entendeu? Você vê que se Samial tivesse chegado e ele ter esperado, e ele estaria esperando na fé. Mas ele não tinha fé. Então deixa eu dar um jeito aqui do meu jeito. Então ele desobedeceu a ordem. E a ordem era espera. E quando é que ele chegando, ia ser feito o sacrifício, e Ial daria a vitória para ele sobre os filisteus. No entanto, Ial naquele momento fala assim, não, esse aqui não vai ser mais rei. Eu vou transferir a realeza para outro. E o outro já tinha sido ungido. Se o outro já tinha sido ungido, é porque Ial já tinha rejeitado esse no primeiro erro. Então não era perseverança. Entendeu? É obediência. Então Ial, conhecendo o coração, falou, esse aqui, olha, ele não vai cansar de errar. E eu já rejeitei. E estou transferindo o reino desse para outro. Apontando lá para cima. Entendeu? Então, quando hoje você está vendo ali essa guerra, quando ele fala assim, olha, eu vou lá nos confins do norte e eu vou colocar meu trono acima das estrelas. Ali ele fala, nos confins do norte, o reino do norte. Tomou o reino do norte. Então, Abadom fez a rebelião e levou o monte. Depois aquele povo começou a debandar e procurar quem? Procurar Davi. Entendeu? Procurar Davi. Fala, deixa eu somar o teu exército. Não vou ficar mais com ele não. Ok? Representando lá em cima também a mesma coisa. Assim seja? Nós temos, irmãos, que voltar e agora na maturidade consertar o entendimento. Por quê? Porque o tempo está reduzindo. O tempo está reduzindo. Entendeu? Você vê, uma coisa é você sentar no trono, outra coisa é você ser o trono. Percebe a diferença?
Só que aquele que era trono inicial de papai, ele queria sentar no trono. Entendeu? Diferente disso, irmão, diferente, a gente tem que ter humildade. Essa semana eu atendi um moço, ele tem um probleminha mental, e a gente faz uns medicação para ele controlar. Aí ele, na hora que ele foi embora, ia sair embora, assim, ele virou para mim e falou: sabe uma coisa que eu te admiro? Aí eu falei: o quê? Ele falou assim: a sua humildade. Eu falei: por quê? Ele falou assim: ó, você anda aqui na rua, você é uma pessoa comum. Não difere você de ninguém. E, no entanto, você é médico. Olha você. Você é um médico. Entendeu? Mas se veste como uma pessoa comum. Ele me falou essa semana. Então, fala assim, ele estava assim, boca aberta nisso, sabe? E eu falo assim: olha, a forma de vestir é a coisa mais boba, coisa mais simples. E a gente vê, voltando lá atrás, o homem de linho, um homem vestido de linho, quer dizer, roupa simples, mas tamanha a autoridade que ele recebeu, né? Então isso faz o link, é o ancião que recebeu uma autoridade tal do seu pai, né? Mesmo na condição de cesto, e nunca se preocupou com essas coisas, sabe? Então, amados irmãos, a gente está vivendo essa época é uma época tão maravilhosa. Por quê? Porque é uma época, irmãos, que cada um de nós está sendo experimentado por Yahweh. Experimentado. Não adianta a pessoa chegar aqui, nós postamos o vídeo invocando Yahweh na nossa reunião, né? Aquilo ali é um peso de glória para nós, porque ali estava juntado um exército, e um exército que estava invocando Yahweh. Você pode falar assim: ah, eu faço parte desse exército. Você faz parte do exército, mas por que não estava lá presente, convocado? Tá entendendo? O irmão Anderson tem um irmão que trabalha no exército. Já pensou o general convocar o seu irmão e ele não comparecer? E ele chegar lá na hora e perguntar: cadê o... Como é que ele chama? É Juliano. Cadê o Juliano? Cadê o Juliano? Ah, o Juliano não veio, não. Não é à toa que eles têm que fazer a escolta do Bolsonaro quando ele vai para todos os lugares em Minas. Eles têm que ir. Tem que ir junto. Eles têm que ir em todas. Aí. Então, isso, irmãos, é aquilo que eu estou falando com vocês. Você não pode. A palavra fala: olha, você tem que fazer o que com aquele que o arregimentou? Vamos abrir essa palavra para a gente encerrar a reunião? Vamos lá. Segundo Timóteo. Dois, três. Ó, 2 Timóteo 2:3, página 2076. 2 Timóteo 2:3. Assume, presta atenção. Assume, não é some. Combinado? Assume e não some. De novo, fala comigo. Assume e não some. Assume a tua parte de sofrimento como bom soldado de Yahshua Mashiach. Ninguém engajando-se no exército
se deixa envolver pelas questões da vida civil, se quer dar satisfação àquele que o arregimentou. Vamos ler de novo isso aqui, que esse aqui é o segredo, irmãos. Assume a tua parte de sofrimento como bom soldado de Yahshua Mashiach. Ninguém engajando-se no exército. Olha aqui, está falando que tem um exército. Aqui está deixando claro que tem um exército. Ninguém engajando-se no exército se deixa envolver pelas questões da vida particular, a sua vida civil. Aí ele fala, se quer dar satisfação àquele que o arregimentou. Aí ele fala no versículo 5, do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. As regras. A regra é o seguinte, todo o exército de Israel está sendo convocado. Aí faz o link com aquele, ó. Olha aqui, olha, a festa já está pronta. Ah, não, eu não vou poder não, porque eu casei. Não, eu comprei uma junta de boi, eu tenho que experimentá-la. Não, eu comprei um campo e eu tenho que fiscalizá-lo. Viu? Isso são questões da vida civil. E aí, papai fala, de todos aqueles que foram convidados e deram desculpa, nenhum deles vai comparecer à minha festa. Irmãos, se você tem que entender isso e ter que pôr isso na sua vida, na tua prática, você tem que aplicar isso. Você não pode fazer suas regras particulares. Isso que você viu o rei Saul, ele quis fazer uma regra particular e queria dizer, Yahweh sabe todas as coisas. Eu estava aqui cercado. Eu tinha que tomar uma atitude. É isso que ele falou com Samiel. Eu estava cercado. O meu povo estava debandando de medo. E eu precisava tomar uma atitude. Essa desculpa colou? Não, ele não foi confirmado rei. Porque foi dada uma ordem. E aquele que faz parte do exército tem que comparecer. Está entendendo? Tem que comparecer. Porque a escritura é a prescrição. Presta atenção aqui, ó. A escritura é a prescrição. Samiel falou com Saul. Saul, você não obedeceu à prescrição de Yahweh. É o que está escrito aqui. Assume a tua parte de sofrimento como bom soldado de Yahshua Mashiach. Ninguém engajando-se no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil, se quer dar satisfação àquele que o arregimentou. Entendeu? Então, não tem desculpa da vida civil, porque Saul deu desculpa falando assim, olha, o exército me cercou, o meu povo estava debandando e você atrasou para chegar. Colou? Não. Mas Yahweh não sabe todas as coisas? Porque é assim que as pessoas falam, Yahweh sabe todas as coisas. Mas ali, Yahweh sabia disso? Sabia. E era uma prova. Era uma prova para essa pessoa. Era uma prova para o Saul. Para ver se diante do desespero, ele ia ser obediente ou ia ser descrente. Entenderam? Então, eu falo assim com os irmãos, aquele vídeo, irmãos, olha aqui, é um vídeo que está o exército está lá invocando Yahweh. Nós estamos invocando Yahweh. O nosso tempo de 1260 dias está acabando. Você quer ficar para trás? Porque esse 1260 dias já foi cansativo pra caramba para nós.
É cansativo. Ah, mas para mim não está sendo cansativo, porque você não está tomando parte do sofrimento. Se você tomar parte do sofrimento que nós estamos passando, aquele que pegou no arado, não olhe para trás, olha para frente. Aquele que está sofrendo, quem está sofrendo no deserto, debaixo do sol, trabalhando, chorando, enquanto está semeando. Ok, amados irmãos? Está sendo prova para todos. Não foge. Assume a tua parte no sofrimento. Assume a tua parte no sofrimento. No nome de Papai Yaucha. Vamos juntos? Grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau, e assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Assim seja. Amados irmãos, nós vamos levantar o pão e vamos invocar sobre o pão. E assim seja. Toda a igreja, nesse momento em silêncio, vamos invocar sobre o pão. Ó Yaucha, ó Yau, ó Yaucha, ó Yau, ó Yaucha, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau, grato a Yaucha, grato a Yau, e assim seja feita a vontade do Papai Yaucha. Assim seja. Vamos se assentar, irmãos? Presta atenção que eu vou dizer. Nós vamos fazer apenas mais uma última festa antes de ir embora. A nossa festa vai ser no ano que vem, vai ser na Páscoa. Nós vamos fazer essa festa a Iau. Vai ser a nossa última festa e a terceira. A terceira. E eu falo assim com os irmãos, aquele que não assinou o livro, aquele livro de presença, que faz o link, Daniel 12:1, todos aqueles que estiverem inscritos no livro, vai ter oportunidade de inscrever o seu nome ali no livro. Então, quando eu falo aqui com os irmãos, olha irmãos, no dia de quarta-feira é para você jejuar. Para que você jejua na quarta-feira? É para você não faltar, para não ter nenhum impedimento que te impeça de ir. Então você jejua nas quartas para não ter nenhum empecilho contra você, né? Ok? Então, lembrando, o que Iau tem colocado na tua mão, você seja um bom administrador, inclusive do seu tempo. Administrador do seu tempo. O teu tempo é teu? Não. Ele não é teu, mas você administrando bem o seu tempo, você não vai deixar de vir na casa de Iau, que é a igreja de Iau vivo, coluna e sustentáculo da verdade.
Aí a pessoa fala assim, mas eu não preciso, eu posso ficar em casa. Mas aí não cumpre a palavra que diz, porque a igreja é a casa de Yahvé ao vivo. E Davi falou assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Yahvé. Fazendo link à nossa sentência. Alegremos, irmãos, a voltar para o templo, no nome de Yahvé. Como eu falei com os irmãos, todos somos criaturas. O que difere Gabriel de Lúcifer? A fidelidade, a obediência às prescrições de Yahvé. Obediência à prescrição de Yahvé. Então, o que difere Abaddon de Micael? A fidelidade e a obediência à prescrição de Yahvé. Deixa vir comigo, pode vir. O vovô vai acalmar. Vem com o vovô, vem com o vovô, vem com o vovô. A flor. Olha como. É. Aguinha. Olha a água. Olha o barulho. Olha a água. Papai estava falando a gente cuidar das coisas alheias, eu lembrei de uma questão que eu passava lá em Salvador, quando eu dirigia ônibus, aí os empresários, a maioria me pegavam e botavam no melhor fio de linha, e os carros novos, quando chegavam da concessionária, me davam. Aí os colegas falavam, rapaz, você é peixe? Não sei o que é isso. Eu falei, não, eu nem conheço o dono. Aí eu tinha uma mania, eu sempre cuidava da ferramenta de trabalho, limpava, lavava o ônibus todo, aí era até chamado de peru, mas não, era o que eu amava fazer, entendeu? Aí eu tinha essa vantagem, o carro novo chegava para minha mão, ele me dava para até testar os carros, os ônibus, e os fins de linha, os melhores fins de linha que me botavam. O povo achava que eu era peixe, mas não era. É porque eu amava o que eu fazia e cuidava da ferramenta. Entendi. Eu aprendi eletricidade, mecânica, a diesel, aprendi tudo. O carro quebrava na rua, consertava, não ia nem para garagem. Aí tinha essas vantagens, né? De ele me dar os carros novos, eu cuidando das coisas, das ferramentas de trabalho. Todos pegaram, irmãos? Vamos juntos, amados.
Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja. Fala pra eles. Irmãos, pode vir pra cá, ó. Os irmãos estão na chuva aí. Vem pra cá, ó. É. Amados irmãos, agora nós vamos ceiar. O cálice está sendo distribuído no meio da igreja, no nome de Yahusha. Gratidão, Papai, pelo seu sangue precioso, que através dele reconciliou os seres do céu e da terra. Gratidão. Todos pegaram, irmãos? Você vai soprar, né? Passei. Que bonito. Roupa. A roupinha dele. Obrigado. Todos receberam, irmãos? Pode dizer que tá na boca. Não, aqui, pai. Pode. Todo mundo recebeu. Vamos juntos? Salmo 116, 12 e 13. O que daremos a Yahweh por todos os benefícios que tem feito por nós? Levantaremos o cálice da nossa salvação, invocando o seu nome. Ó Yahusha! Ó Yahweh! Ó Yahusha! Ó Yahweh! Ó Yahusha! Ó Yahweh! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do
Bebamos juntos. Aqui, cara. Tem um dele. Tem um dele, cara. Não, pode ter. Esse é muito, cara. Esse é muito. Então toma aí e dá uma resposta. Ele gosta de chamar de azedo. Esse desceu. Toma e dá pra ele. Ele quer fazer bagunça, tacar no chão. Nossa. Eu ia fazer bagunça. Mas é. Agora não. Porque lá em casa, pra comer ele pega a colher, fala Tomou bem hoje. Gratidão, né? Agora nós vamos encerrar, irmãos, nossa reunião com a bênção sacerdotal. No nome de Alcio. Vamos juntos? Yau te abençoe e te guarde. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yau faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja longânimo. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yau levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja, meus irmãos. Agora, nosso aleluiau. Vamos juntos. Aleluia! Adorado somente Yahweh! Aleluia! Adorado somente Yahweh! Aleluia! Adorado somente Yahweh! E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua! Por Yahweh e por Yahshua! Por Yahweh e por Yahshua! Por Yahweh e por Yahshua! E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua! Assim seja.